Bom, galera, já estamos ao vivo aí para mais uma live e essa é especial, né? Vamos falar aí sobre a organização dos estudos, né? Que é o mesmo que o planejamento dos estudos. Eu acordei na instante, a sorte foi que o despertador me acordou. E aí eu tava aqui viajando, vou dar uma falinha aqui de 3 a 4, 5 minutos aí. A Manu, a Malu tá chegando, o Alan, o Emerson, o André Bispo, muito bem, o Iago, o Costa, Liga Costa, um abração. E, e aí eu vou falar aqui por 3 minutinhos rapidinho, pra galera aí chegando junto aí, Macedo chegou, Danilo, e chegando junto aí pra gente fazer uma live aí sobre a organização dos estudos e tentar ser o mais breve possível, né? É bom, é um assunto grande, é uma experiência de aí, se eu contar com o tempo da faculdade, que eu iniciei em 2010, de 10 anos, né, de estudos, assim, de aprendizagem, né, de técnicas, de altos e baixos, de quedas, mas também de muitas vitórias. Quem não me conhece, eu sou formado em Direito, né, sou graduado em Direito, e sou soldado da Polícia Militar da Bahia há 12 anos e fui aprovado no CFO PMBA. Minha lindona aqui, ó, meu amor, entrou, já botou a carinha de coração dela. Um beijão, amor. E aí, nesse trajeto, né, de estudos para concursos, para vestibulares, eu também fui aprovado no mestrado da UNEB. E durante esse período de estudos, eu acumulei muito conteúdo do ponto de vista da aprendizagem, de organização de estudos, como iniciar um estudo, como você se manter focado enquanto você está estudando. E é justamente essa proposta que eu tenho trazido aqui desde que eu criei, né, esse Instagram para ajudar os concurseiros, que inicialmente começou com a proposta de ajudar a galera aí que pretende fazer o CFO PMBA, mas diante da demanda, né, tem uma galera aí que está me pedindo também para dar um foco no concurso de soldado, para dar um foco em outros concursos, sobretudo da área policial. Eu acabei também expandindo o projeto para as pessoas. Mas, enfim, a questão da organização de estudos, ela vai servir para qualquer concurso. Por exemplo, no Manual 2 que eu produzi para o CFO, ele tem lá o passo a passo de como você se organizar, de como você, onde e quando você fazer questões, quando e como você fazer questões, e isso serve para qualquer concurso. A única diferença é que aquele manual está focado no CFO, ou seja, os exemplos que eu dou de como você organizar, o exemplo de organização que eu dou, o modelo de organização que eu dou, está baseado no edital do CFO, mas futuramente eu vou fazer o manual baseado no edital de soldado e eu vou fazer um manual geral que você poderá pegar aquele manual, pegar o edital, fazer uma otimização e utilizar para qualquer concurso que você queira. É concurseira Monster, sempre aí nos apoiando, né? Leal também, um abração, meu irmão. Sempre no privado aí, tirando dúvidas e sempre apoiando o projeto. Tiago Motavão também, muito obrigado. Faca na Caveira Oficial. Anderson Santos, um abração. Tauan, meu colega aí de curso agora, né? CFOPM, tamo aí, galera, esperando, viu? CFOPM. E até agora nada. Mas com fé em Deus, se tudo der certo, em julho a gente começa aí o curso de formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia. Marcos também, Darlan, um abração. Eric Darley, muito bom. Daisy, galera boa aí, viu? Galera boa que tá sempre aí no privado aí. Algumas pessoas já têm meu WhatsApp, né? Algumas pessoas que adquiriram o manual, aí já tem o WhatsApp, estão sempre ali. Eu passo algumas orientações bem legais. Mas enfim, galera.
Vou iniciar, Dan Borges, muito obrigado, Dan. Muito obrigado aí pela... Suas dicas são sempre top, muito obrigado. Eu vou iniciar, Josi, inspiração. Obrigado, Josi. Emerson também, foco no CFO, coisa boa. Eu vou iniciar aqui, galera. Eu vou iniciar a live e, como eu falei, como eu publiquei aí, a live hoje é sobre organização de estudo, uma live muito pesada, um assunto aí que persegue, né, todos os concurseiros, sobretudo aqueles que estão iniciando a jornada, né, de estudos. Como estudar, quando fazer questão, como fazer questão, quando fazer simulado, como revisar, quando revisar, tudo isso aí, né, dentro daquele básico que eu falei, né, estudar, revisar, fazer questões e fazer simulado, parece simples, mas gera dúvidas imensas. E aqui, a minha proposta é tentar sintetizar, né, esses 10 anos aí entre faculdades, mestrado e concursos que eu consegui alcançar, é tentar sintetizar isso em algo ali bem direto, que é o manual. Mas eu também tenho sempre dado dicas aqui no meu canal. Eu vou começar. A organização de estudos. A organização de estudos é a mesma coisa que planejamento de estudos. E eu considero que existem 3 pontos essenciais dentro dessa organização de estudos que o concurseiro deve ter bem claro na sua mente. O primeiro ponto é definir o objetivo, ou seja, a pessoa escolher o seu objetivo, escolher a área que ela quer, escolher o concurso que ela quer estudar, escolher o material pelo qual ela vai estudar. Tudo isso está dentro da definição do objetivo. O segundo ponto é o planejamento dos estudos, que é o que eu vou falar nessa live de hoje, que é você saber o momento de fazer questões, que é você saber o momento de você fazer revisões, que é você saber o momento de estudar, é você saber o momento de fazer a forma como você vai estudar. Por exemplo, tem um estudo ativo. Eu falo no manual que não adianta de nada você sentar e ficar assistindo vídeo aula, se debruçar no sofá e ficar assistindo vídeo aula, o cara tá lá falando, e você tá tendo um estudo passivo, só tá assistindo e não tá anotando o que o cara tá falando, você não tá produzindo um resumo, você não tá produzindo um mapa mental. De nada adianta você ter esse tipo de estudos, porque no final das contas você vai passar um tempão de sua vida se dedicando a algo que você não está dando a devida prioridade. E no final das contas, infelizmente, alguns conseguem passar, mas muitos não conseguem passar justamente porque pecam nisso. Estuda com preguiça, estudo para concurso, não admite preguiça de forma nenhuma. Estudo para concurso, não admite estudo passivo de forma nenhuma. Entendeu? Então, esse negócio de você ficar lendo, você pegar um PDF e ficar lendo o PDF, ou pegar uma videoaula e ficar assistindo a videoaula sem sequer fazer uma anotação, fazer um resumo, eu digo aqui categoricamente, não querendo assustar, né, quem faz isso, mas eu digo categoricamente que você pode até conseguir passar, mas vai demorar muito tempo mesmo. Se você não produzir o seu material para revisão, se você não tiver um estudo ativo, vai ser muito difícil de você conseguir memorizar o que você estuda e aprender o que você estuda para aplicar isso em provas. E o terceiro ponto é o aprimoramento dos estudos. O aprimoramento dos estudos, ele vem por meio das técnicas de aprendizagem, que são mapas mentais, flashcards, que são os próprios resumos, que são as marcações, que são o trabalho de rememorização, que é o fato de você acabar de ler um trecho pequeno e aí você tentar transformar aquele trecho em uma história. Você pega ali o crime de furto e aí você imagina um cara vindo sem grave violência ou ameaça e vai lá e furta algo para si, passa a ser senhor daquela coisa que não é sua, e conta uma história na sua mente, e aquilo ali vai facilitar o seu aprendizado, e na hora de você fazer uma questão, você vai conseguir, de fato, trazer aquele esforço mental, né? Porque o estudo ativo é justamente isso. O estudo ativo é você fazer um esforço mental para que no momento que você
tenha que resgatar aquele assunto que está na sua mente, você consiga resgatar aquele assunto com maior facilidade. Pronto, os 3 pontos da organização do estudo que eu acho fundamentais, que são os 3 pilares que eu falo no e-book 2, é a definição do objetivo, o planejamento dos estudos e o aprimoramento dos estudos. Vamos lá. A organização dos estudos, que é o mesmo que planejamento de estudos, que é o objetivo dessa live. O objetivo de você ter um planejamento de estudos, de você ter uma organização de estudos, é você ter uma rotina de estudos eficientes. O que é você ter uma rotina de estudo eficiente? É você fazer com excelência, é você fazer com autoridade o básico. O básico. Galera, nada de inventar, nada de fazer firula, nada de pegar essas super dicas alienígenas aí que vem de outro mundo para ficar tentando aplicar nos estudos, que você só vai perder tempo. O básico, você tem que ser competente em fazer o básico. O que é o básico? Estudar. Eu fiz até uma postagem sobre isso. O básico é você estudar, produzir conteúdo para revisão, ou seja, produzir flashcards, produzir mapas mentais, produzir resumos e outras técnicas de aprendizagem, que eu vou falar, que eu vou trabalhar no e-book 3. E é você fazer questões, muitas questões mesmo, questões. Eu coloco em média aí que nessa minha preparação para o CFO de 2017 a 2019, que foi o período que eu foquei de fato no CFO, foquei mesmo, foquei de restringir minha vida, eu devo ter respondido cerca de 10 mil questões. 10 mil questões, é porque eu zerei o contador. Está se dedicando. Então, eu acabei zerando, mas eu estudei em média 10 mil, eu fiz em média 10 mil questões baseadas no edital do concurso CFO. Então, retornando aqui, o objetivo de você ter uma organização de estudo eficiente é você ter uma rotina de estudo com qualidade. Aquela rotina de estudo que você não precise se sacrificar tanto. Eu vejo aí loucuras aí de gente dizendo que estuda 12 horas, 10 horas, 8 horas de relógio. Rapaz, sinceramente, dentro dessa minha experiência aí, de 10 anos de estudo, o cara que consegue estudar 10 horas de relógio sem perda de qualidade na retenção de conteúdo, ele é um monstro. Ele é um alienígena, porque se ele consegue fazer isso com excelência, ele é um monstro. Galera, eu vou deixar pro finalzinho a questão das perguntas aqui, porque a galera tá mandando muita pergunta aqui. Aí se eu ficar tentando olhar aqui, eu acabo me atrapalhando. Eu vou deixar. Aí dentro de uma rotina de estudos de qualidade, organização de estudos, o objetivo é uma rotina de estudos com qualidade. Dentro dessa rotina de estudos com qualidade, você deve ter 3 ferramentas que eu considero essencial. Primeira ferramenta é você saber otimizar o edital. Personalizar aquele edital. É você olhar o peso das disciplinas, é você olhar a quantidade de questões por cada disciplina e é você olhar o tamanho do edital e, além disso, é você olhar o seu conhecimento em relação àquela disciplina. Por exemplo, no CFO, a disciplina de português, ela tem peso 4, que é o maior peso do edital. Ela tem 15 questões, que é a segunda maior quantidade de questões, sendo que o direito é a primeira quantidade de questões. Dois pontos objetivos. Questões, quantidade de questões do edital e peso das questões. E um ponto subjetivo, que é o meu conhecimento sobre português. Quando eu comecei a estudar para o CFO 2017, eu tinha um baixo conhecimento em português. Como é que eu sabia disso? Rendimento das questões. E aí eu peguei aquele edital de 2019 e coloquei português como prioridade, por causa desses 3 aspectos.
peso máximo, 15 questões, segundo a maior quantidade de questões do edital, juntamente com ciências humanas, e o meu grau de conhecimento sobre a matéria, que é um grau baixo. Ou seja, o que é que a otimização do edital visa? É que você priorize aquilo que tem que ser priorizado dentro desses aspectos e dentro de outros aspectos que eu falo lá dentro do manual. O segundo ponto que você deve ter, claro, na sua mente, é que você deve ter um ciclo de estudos. O ciclo de estudos no manual que eu produzi, eu transformo em uma roda da aprovação, que ela gira no sentido horário, para que você não perca a sequência das disciplinas. Esse ciclo de estudo ele tem que ser o mais eficiente possível. E esse ciclo de estudo, para ser eficiente, ele tem que ser montado com base no primeiro ponto que eu falei, que é a otimização do edital. Ou seja, para cada disciplina, a depender dos critérios de peso, do número de questões e do seu conhecimento, você vai determinar uma quantidade específica de horas. Por que isso? Imagine aí você pegar a disciplina de informática do CFO e colocar 2 horas de relógio, uma disciplina com o menor peso do edital, uma disciplina que só tem 5 questões e uma disciplina que você, entre aspas, se você pegar o macete de responder muitas questões ali, você vai perceber que existe um padrão de repetição daquelas disciplinas. Então, para que você vai pegar uma disciplina como informática no concurso, logicamente do CFO, que ela é um peso baixo, e dar uma prioridade máxima? Então, o que acontece com muita gente é isso. A pessoa quer sentar e já começar a estudar sem antes fazer uma organização de estudos, sem antes fazer um planejamento de estudos. Quase todo mundo consegue ser aprovado em concursos, mas o cara que vai por essa lei, ele bate cabeça, ele toma reprovação e ele passa, porque concurso foi feito, se faz até passar, e não para passar, se faz até passar. E aí o cara realmente, quando ele vai tomando essas quedas, vai tomando esse traquejo, ele vai aprendendo. Mas o meu objetivo aqui, o objetivo do manual, é que você pule essa etapa. Eu não estou dizendo aqui que o manual é uma certeza 100% de que você vai passar, não. É você que vai determinar isso, é você com sua dedicação, é você com a força de vontade, né? Ou seja, deixar de preguiça e aplicar as técnicas de aprendizagem, fazer o mapa mental, fazer os seus resumos, fazer os seus flashcards, fazer as otimizações de estudo, que eu falo lá, os momentos que você pode ganhar, em média, durante o seu dia, no seu dia, de 1h30 a 2 horas de relógio a mais, otimizando com horários otimizados de estudos. Então, eu já falei aqui de 2 pontos, né, sobre a organização dos estudos. A otimização do edital e os ciclos de estudos, que no meu manual eu transformo ela em uma roda da aprovação. E essa roda da aprovação, ela se baseia na otimização do edital. 2 pontos. O terceiro ponto é você focar diretamente no edital. Por exemplo, CFO 2017. Eu sou formado em Direito, graduação em Direito, e o cara que é formado em Direito, ele não consegue, é muito difícil o cara conseguir estudar o direito sem querer ficar olhando jurisprudência, sem querer ficar olhando entendimento de tribunais, sem querer ficar olhando, a depender do concurso, na área trabalhista, querendo ficar olhando orientações jurisprudenciais, porque é inerente à formação do cara. Não é, o cara sabe que o direito não é só o que está posto ali na lei. Então ele vai buscar outras fontes. Só que foi um erro imenso meu no CFO 2017, foi querer fazer esse estudo macro, fugindo do que tinha estritamente no edital, que é o terceiro ponto que eu falo. Estude estritamente o que tem no edital, com o nível do edital. Nada de querer
elevar o nível do CFO ao nível médio, você querer subir o nível do CFO para nível superior, e nada de querer descer o nível do edital para o nível básico, é você estudar estritamente o nível do edital e estudar estritamente o que tem dentro do edital, porque assim as suas chances de aprovação vai ser muito maior. E como é que você faz isso? Além de você fazer a otimização do edital, é você ter o edital sempre à vista, se possível, um edital verticalizado, e você aplicar dentro desse edital aquele básico que eu falei, que é o estudar, o revisar, o fazer questões e o fazer simulados. Então, parece algo assim de outro mundo, mas não é de outro mundo. No início, o concurseiro sente muita dificuldade, né, em aplicar direitinho, né, e isso, principalmente aplicar durante cada momento esse passo a passo, mas é algo que com o tempo você vai ver que você vai se habituando, você acaba transformando a sua vida em uma vida voltada toda para concurso. Então você começa a tirar algumas coisas da sua rotina que acaba te atrapalhando, o acesso excessivo às redes sociais, ficar fazendo muito favores a pessoas que são próximas, né, e pedem favor a gente, várias outras coisas que fazem com que o seu estudo ele seja mais objetivo. Dentro desse ciclo de estudos, eu faço uma observação que é baseada na minha experiência sobre você ser uma pessoa flexível. Quando eu comecei os meus estudos para concurso, eu tinha uma noção que para o cara ser aprovado no concurso, o cara tinha que ser rígido. O cara rígido é aquele cara que ele pega aquela ali e ele vai, e ele sai passando por cima de tudo. Só que chega um momento que você cansa. Você cansa porque ou você cansa ou você se frustra. Porque você pega o cronograma de estudo no qual você coloca, vamos supor, uma pessoa que tenha o período da manhã e o período da tarde para estudar todo. Tem muita gente aí que só estuda, né? Não só estuda. Tem um período da manhã e um período da tarde. E aí o cara, ou a mina, né? Coloca lá 3 matérias para estudar por dia. E ele vai e divide. Segunda, português. Segunda, português, redação e direito. Quarta, geografia, história, pronto. Ele faz um programa fechado, fixo ali. E aí, um programa rígido, que eu chamo. E ele segue aquele programa rígido. Suponhamos que na quarta-feira você não possa estudar, e na quinta também. Você vai ter um déficit semanal de 6 matérias no total. 6 matérias no total. E para você recuperar isso, é muito difícil. Então, o ciclo de estudos vem para que você tenha flexibilidade dentro da sua rotina de estudos. Porque o ciclo de estudos, você vai seguir a sequência das matérias, independente do dia da semana. E é a maneira, embora algumas professores achem que não, mas é a maneira, dentro da experiência, eu já experimentei os 2 métodos, dentro da experiência que eu tive, é a melhor maneira de você conseguir manter um estudo flexível e manter um estudo sem frustração, e manter um estudo sem se perder nas matérias. Por exemplo, como é que o ciclo de estudo funciona? Você vai pegar as disciplinas do edital, vai dividir elas por horas e vai pegar, suponhamos na sequência aqui, português, redação, direito constitucional e matemática. Só essas 4 para dar um exemplo. Aí hoje você começou com português. Fez as suas 2 horas, cumpriu as suas 2 horas de relógio, você pula para a redação hoje mesmo, suponhamos que você tenha tempo. Pronto. Aí suponhamos que dessas 2 horas que você planejou estudar, você só conseguiu estudar uma por um motivo qualquer que aconteceu. Alguém da família solicitou um apoio seu. Você foi lá dar um apoio àquela pessoa. No outro dia, você vai estudar essa 1 hora de relógio
Terminou de estudar essa uma hora de relógio de redação, você vai seguir para a próxima disciplina. Agora imagine você, se você tivesse planejado estudar português e matemática na segunda-feira e na quarta-feira mais outras duas disciplinas. Suponhamos que você não pudesse estudar matemática. Quando é que você estuda matemática? Só na próxima segunda-feira da semana? E a curva do esquecimento e a retenção do conteúdo fica como dessa matéria? Então, um método, uma técnica de estudo que a princípio funciona, mas conforme você vai estudando e ganhando conteúdo, você vai ver que você vai esbarrar em uma parede que é você querer ser rígido demais. Ser rígido demais não significa ser disciplinado, entendeu? Ser disciplinado é você conseguir abrir mão de um prazer imediato hoje para um prazer lá na frente. Eu estava, por exemplo, eu já tinha 3 meses, né, que eu estava fora da área, trabalhando fora da área, e aí retornei para o serviço de área ontem, e aí estava fazendo incursão de madrugada. Eu até postei um vídeo aí, de madrugada não, no início da noite, fazendo incursão, postei até um vídeo, a galera comentou ali, e eu estava até viajando nos comentários da galera. Eu falei, rapaz, que loucura, né? A gente tá estudando, tá se matando de estudar para ir incursionar para combater a criminalidade. Aí chega um informe de 10 homens armados, você vai lá com seus colegas para combater 10 homens armados, né, véio? Sem saber o que é acontecer. Ou é loucura, ou é uma profissão de louco, a atividade policial, ou é uma atividade de louco, ou é uma atividade daquelas pessoas que amam o que faz. Eu fico com a segunda opção, é questão de amor mesmo, é questão de vocação, a atividade policial, é uma questão de vocação, e eu fico muito feliz quando eu postei o vídeo. Eu não sou muito fã, né, de ficar postando esses vídeos assim, e eu vejo a galera vibrando, velho. Eu fico imaginando aquele cara ali, passando no concurso, e quem sabe lá na frente tá ao meu lado ali fazendo aquele tipo de serviço, que é muito prazeroso. É muito prazeroso. Ou seja, quando eu estudei para soldado, eu abri mão de um prazer imediato de ir para festa, de sair com os amigos, de estar em uma praia, para adquirir um prazer futuro, que foi o prazer de ser aprovado. Então, até aqui eu falei 3 pontos. Que a organização dos estudos, você deve definir um objetivo, você deve planejar os estudos e você deve usar ferramentas de aprimoramento. Dentro desse planejamento de estudos, você tem que otimizar o edital, você tem que ter um ciclo de estudo eficiente e você deve focar principalmente no que está no edital. Nem exceder o que está no edital, nem fazer aquém do que está no edital. Edital de nível médio, questões de nível médio. Responde questões de nível médio. Edital de nível médio, pega um material com a profundidade de nível médio. Não adianta você querer pegar um material com profundidade de nível básico ou material com profundidade de nível superior, que você não vai conseguir. Vai ser difícil demais. Ou você vai adquirir um conteúdo a mais que só vai lhe atrapalhar, ou você vai adquirir um conteúdo a menos que não vai ser suficiente para você responder questões. Jura está aqui perguntando sobre revisão. Meu irmão, eu destinei o horário o final da live para perguntas e respostas, porque se eu ficar parando para responder aqui, acaba que atrapalha um pouco, né? Acaba que a live fica até muito longa na parte central aqui, na parte essencial. Aí no final, você faz a pergunta novamente, eu respondo. Valeu, meu irmão? Então vamos lá. Eu falei sobre fazer o básico. Vou explicar aqui um pouco de como você fazer o básico com eficiência. O primeiro básico é estudar. Eu falei antes e vou retomar. Não adianta você ter um estudo passivo. O que é o estudo passivo? O estudo passivo é aquele estudo no qual você senta e fica só admirando, como se você estivesse na praia, e aí tá passando aquela não. Minha esposa está assistindo.
Tá passando um jet ski lá, um surfista, e você tá admirando o surfista lá. Ele fazendo aquelas manobras massas, o cara no jet ski lá e tal, aquela coisa. E você só tá contemplando. Estudo passivo é isso, é você pegar uma videoaula e ficar só contemplando o professor bonito lá, Evandro Guedes, xingando, e você se imaginando sendo policial, ele contando as histórias da rotina militar, e você só contemplando, e você não está anotando o conteúdo que ele está passando. Você não pausa aquele vídeo, por exemplo, uma técnica que eu utilizava muito. Eu assisti o vídeo por 20 minutos, a depender do vídeo. Se fosse um vídeo de 30 minutos, eu assistia todo. Mas se fosse um vídeo longo de 50 minutos, eu assistia o vídeo por 25 minutos. Depois daqueles 25 minutos, eu parava. O que é que eu aprendi desse vídeo? E aí eu fazia o meu resumo. Eu aprendi essa técnica na faculdade. Substrato-chave na faculdade que eu estudei. Falava de substrato-chave do que você aprendeu. Todo final de aula, lá na faculdade que eu estudei, Direito, você fazia um resumo do que você aprendeu. Alguém vai dormir no sofá hoje. Você fazia um resumo do que você aprendeu na, na aula. Então, uma técnica que eu utilizava nos vídeos para ter um estudo ativo era pegar a videoaula, pausar em 25 minutos no máximo, e depois disso, tirar uns 5 minutos para o que eu aprendi desses 25 minutos, e aí eu fazia um resumo ou eu fazia um mapa mental. Entendeu? Um estudo ativo com vídeo, uma dica que eu dei agora. E aí, dando ênfase a essa questão do estudo ativo, você pega um material e você passa 50 minutos, 1 hora de relógio, estudando legislação seca. Rapaz, sinceramente, passou dos 30 minutos ali, cara, 40 minutos você estudando legislação seca, que é a legislação pura, sem comentários, você já não está absorvendo nada. Então, qual é o macete? Você pega aquela legislação seca, divide ela por partes ou por capítulo. Estudou um capítulo, faz as suas marcações, faz um pequeno resumo, marcações, né? Geralmente a legislação seca é bom você fazer marcações para depois você revisar. Faz as suas marcações, faz um pequeno resumo, dá uma respirada, dá uma oxigenada no cérebro, tenta fazer uma pequena revisão mental sobre aquilo que você leu e parte para a próxima, parte para o próximo capítulo, até você cumprir o período de estudos, né? Vamos supor que você destinou 2 horas de relógio para direito constitucional. Aí você tira 50 minutos para responder questões ou para estudar o conteúdo. Aí você tira 30 minutos para responder questões e o restante você tira para produzir material de revisão. Só um exemplo. Você pode dividir de outras formas, a depender do seu nível. O cara que tem um nível, o cara que é concurseiro iniciante, ele vai dar mais ênfase em absorver conteúdo. O cara que é um concurseiro avançado, ele vai dar mais ênfase em aplicar o conteúdo. Ou seja, ele vai dar mais ênfase em responder questões. Outro ponto interessante sobre fazer o básico, que é estudar questões, revisões simuladas, é a questão das revisões. Revisão tem dois ou 3 momentos de fazer revisão. Eu divido no meu e-book lá 2 momentos de fazer revisão. As mini revisões e as mega revisões. Cada momento tem o seu objetivo de aprendizagem específico. Cada momento tem o seu objetivo de aprendizagem específico. Dentro de um processo que é chamado de curva do esquecimento. Ou seja, se você não revisa, vou ser bem claro aqui, se você estuda e não revisa, a chance de aprovação é mínima. Eu nunca vi falar em concurseiro que estudou e não revisa. Só que não adianta só você revisar. Você tem que estudar, revisar com eficiência. Você tem que saber o momento de revisar. Entendeu? Eu separo, no mínimo, 3 momentos de revisar. Você revisar logo após o estudo, você revisar com 7 dias e 24 horas. E aí eu explico, dentro do manual, como é que você vai fazer essa divisão dessas revisões lá. Como é que você deve fazer e como é que você faz para que essa revisão seja eficiente. O outro ponto é simulado.
Simulado, galera, é o termômetro da aprovação. Eu gosto de falar isso porque simulado é o termômetro da aprovação. Em que sentido? Porque é o simulado que vai te trazer a competência emocional e a competência psicológica para chegar no dia da prova e, por exemplo, não dar um branco. Para chegar no dia da prova e, por exemplo, não dar caruara. Para chegar no dia da prova e querer brigar com... Tô dando risada porque isso aconteceu, já aconteceu comigo, já aconteceu branco, já aconteceu caruara e querer brigar com o corretor da prova. Vocês acham que eu tenho um cara de que briga com o corretor? Não. Com o aplicador da prova? Eu não brigo com o aplicador da prova, né? Eu não brigo com o cara. Eu não vou me estressar com o cara, porque o cara demora para fazer a contagem das horas lá, e quando você acha que você tem 2 horas de relógio, você só tem 30 minutos, ele bota lá e fala ainda. 30 minutos para terminar o concurso e você... Porra! Enfim, mas fatores externos, né? Mas existem fatores internos que são essenciais conheça, que você conheça para conseguir, é, o pessoal comentando aqui, para conseguir chegar na prova com competência. Por exemplo, um fator emocional muito forte é você saber como a sua mente funciona, o seu emocional funciona diante de uma questão difícil. Suponhamos lá que você se acha o bambambam em direito constitucional. Quando você vai responder uma questão, você se bate diante daquela questão e fala: caralho, parece que eu nunca estudei isso aqui. Se você já não tiver tido essa experiência em simulados, é certo bater o pânico e é certo você dar um branco. Outro ponto interessante que o simulado traz competência emocional. Redação. Redação. O simulado ele vai te dar consciência do seu tempo de redação, ou seja, você não vai para a prova sem saber mais ou menos em quanto tempo dentro da pressão, porque não adianta você fazer redação na salinha de casa ali, da sua sala de estudos, confortável, todo confortávelzinho, fazendo redação, às vezes consultando, né? Que tem gente que faz redação consultando, que é um erro. Faz redação consultando, faz sua redaçãozinha consultando, entregar para o professor corrigir e tirar sua nota 10 ali, sem pressão nenhuma. O simulado vai vir exatamente nesse sentido, para que você saiba o seu tempo de redação e você saiba como o seu psicológico funciona, que foi o que me derrubou em 2017, foi a questão psicológica e emocional. Como o seu psicológico funciona dentro de dois aspectos. O primeiro aspecto é você chegar em uma redação, em uma prova discursiva, que eles dão 3 opções de redação, e as 3 opções de redação você já ter feito. Foi o que aconteceu em 2017. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei: meu Deus, o Senhor me abençoou, já estou aprovado. Ó, o psicológico, o estado de alerta, o estado de emergência que você tem que ter na prova para não cair em pegadinha, para conseguir entender o que o examinador da banca quer na redação, foi para o espaço. Já me senti aprovado, perdi o estado de alerta, perdi o gatilho, né, para analisar o que a banca estava pedindo realmente na redação, e acabei não sendo aprovado. Acabei tomando um tempo maior para fazer a redação, porque depois que eu me toquei, que eu fui de vez, eu tive que voltar, e eu tinha escrevido já bastante coisa fora do que o tema da redação estava pedindo. E o segundo ponto em relação a isso é chegar nos 3 temas e você ver 3 temas que você acha que não sabe. Eu digo acha porque é muito difícil você estudar focado. Por exemplo, você está estudando ali para a área policial e você fazer redação sobre crise da segurança pública, violência urbana, você fazer redação sobre violência contra a mulher, você fazer redação sobre
violência policial, você fazer uma redação sobre crise do sistema carcerário, você fazer redação sobre facções criminosas, enfim, fazer redação sobre aqueles assuntos mais importantes que tem a ver com a área policial e você chegar na prova e você não saber discorrer sobre pelo menos um assunto. É muito difícil. Só que pode acontecer que a forma como a banca está cobrando aquele assunto, você se desespere. Porra! Desculpa aí, pessoal. Quem não é da Bahia aí, quem não é da Bahia, não é de Salvador, essa expressão porra não é um xingamento, não. A gente usa porra pra tudo. Me desculpa aí. É você se olha é porque geralmente, né? O baiano vai fazer isso aí, vai chegar na prova, vai ver aquela redação e vai dizer, porra! E aí você chegar você desativei os comentários aqui, um colega pediu para desativar. Deve ser que tá tirando a atenção, né? Pronto. E aí você chegar na prova e não conseguir, de redação, imaginar que você não sabe fazer aqueles 3 temas. Mas, na verdade, no fundo, você sabe discorrer. E você sabe discorrer muito bem sobre aqueles 3 temas. Pelo menos um daqueles 3 temas. Se você fez muitas redações, você sabe. Só que você tem que tentar... como é que fala? Você tem que tentar trazer o seu emocional para o centro e dizer, não, eu sei fazer esses 3 temas. Vou ler aqui com calma e vou ver o que é que ele está pedindo. E tudo isso aí você só adquire, essa competência emocional, você só adquire com simulado. Com o simulado você adquire a noção de tempo de cada disciplina. Por exemplo, no CFO, eu já tinha uma noção de tempo, de quanto tempo eu ia fazer a redação, de quanto tempo eu ia responder direito, de quanto tempo eu ia responder inglês. Eu já tinha uma noção da ordem de como eu ia responder as questões, porque eu fiz muitas experiências durante a minha preparação, muitas experiências de simulados. Jogava o direito primeiro, jogava o português depois, fazia a redação no final, e aí eu descobri para mim uma ordem, que era a que eu fazia. Primeiro redação, depois português, depois direito, depois ciências humanas, depois inglês, depois informática e depois matemática. Porque eu sabia que matemática era uma matéria zero para mim. Se tivesse uma questão muito fácil ali que eu conseguisse responder, eu respondia. Se não, eu chutava. Inglês, matéria de pouco peso, porque eu deixava no caso do CFO 2019. A informática, porque eu deixava para a antepenúltima. Matéria de 5 questões, matérias com 5 questões só, rapidinho ali você olha e faz. Inglês, uma matéria de pouco peso, mas eu tinha conhecimento da matéria. Dava para você pegar os macetezinhos que tem do inglês e responder. Aí depois vinha ciências humanas, uma matéria que, embora você estivesse cansado, você com um pouco de atenção ali, você conseguiria responder. Muitas questões se repetem. E as 3 primeiras redação, português e direito, porque são as matérias de maior peso. Então, as matérias que você tem que chegar com maior concentração e com menos cansaço possível para respondê-las. Porque você pegando esses três pontos do edital, redação, direito e português, e focando neles e indo pesado para eles, você tem uma chance de aprovação muito grande. E isso aqui não é só no CFO, não. Estou dando um exemplo do CFO. Mas isso você vai fazer em qualquer concurso que você quiser estudar. Então, eu falei aqui sobre fazer o básico com competência, que é estudar questões, revisões simuladas. Eu falei sobre estudar, sobre estudo ativo. Sim, questões. Eficiência de questões. No manual eu falo lá sobre 2 momentos de fazer questões. Questões de fixação e questões de aprimoramento dos estudos. 2 momentos de fazer. Cada momento de você fazer questões tem um objetivo do ponto de vista da aprendizagem. Tem 2 momentos de fazer revisão. Mini revisões e mega revisões, eu falei também. Tem os momentos de fazer simulados. Tem os pequenos simulados, eu explico como você fazer lá, que é você pegar
questões específicas de cada assunto e responder. Tem os grandes simulados, que é você pegar questões específicas de vários assuntos e responder uma bateria de questões. Geralmente você faz esse tipo de simulado em casa. E tem os simulados que eu chamo de simulados reais, que é aquele simulado que você faz estritamente da forma como você faria, inclusive contando com o dia anterior da prova e o dia da prova. Eu fiz esses simulados, cerca de 8 a 9 simulados desse tipo aí. Como é que eu fiz? Como é que você faz um simulado desse? Você simula de verdade. Você dorme cedo, você se alimenta bem no dia anterior, você pega o seu material, a ação e você separa a sua água, você vai no mercadinho com antecedência, compra o seu amontoado de chocolate, né? Para chegar lá e ficar atrapalhando os outros, né? Abrindo biscoito e abrindo bis. Eu não faço essas coisas, eu não fazia essas coisas. Ficar abrindo bis, ficar abrindo biscoito, ficar comendo. Né? O cara que é sacana mesmo, porra. O cara leva aquela Cheetos, né? Acho que é Cheetos, aquela batatinha lá, cara do caralho, ruim que só porra. E fica comendo aquilo ali na sala de aula, porra. Pelo amor de Deus. Enfim, você faz uma rotina de manhã, acorda de manhã cedo, a depender do concurso, se for de manhã ou à tarde, acorda, faz a sua pequena revisãozinha ali, dá uma lida no que nas redações que você acha que pode cair e segue para o seu objetivo de fazer o concurso com antecedência. Eu fazia simulados desse tipo na UFBA, chegava lá com antecedência de meia hora, ficava sentado lá de fora, imaginando como ele tivesse candidato chegando, depois ia entrava lá e fazia o simulado como eu fazia. Para observar o quê? Observar quantas vezes eu sentia vontade de ir no banheiro, observar o tempo que eu fazia a redação, enfim, isso que eu já falei antes. Então é muito importante você ter competência em fazer o básico, estudar questões, revisões e simulados. Eu bato nessa tecla porque esse é o caminho que vai levar você à aprovação. Outro ponto aqui muito legal e que eu citei no início dos estudos é a otimização de horários, ou seja, utilizar horários otimizados. E você sabendo utilizar horários otimizados, você ganha no seu dia aí, no mínimo, uma hora e no máximo aí, eu não sei, dependendo da quantidade de atividades extra estudos que você faz, você consegue ganhar até 3 horas de relógio a mais de estudos utilizando horários otimizados. Enfim, eu falei sobre a organização de estudos, que é a mesma coisa que planejamento de estudos. Dentro desse planejamento de estudos, você tem que ter 3 ferramentas básicas, que é saber otimizar o edital, que é saber utilizar um ciclo de estudo, que no meu material eu denomino de roda da aprovação, e você saber trabalhar com o edital, trabalhar em cima do edital. Dentro desse estudo, você tem que ser eficiente em saber fazer o básico, que é estudar questões, revisões e simulados, e cada ponto desse tem os seus detalhes específicos que eu dei uma pequena explanação aqui e que no manual está bem mais assim, bem mais explicado. Eu falo que está no manual porque o manual tem 37 páginas, pequeno, né? 37. Eu consegui enxugar bem para ser o mais objetivo possível. Porque é um conteúdo de 10 anos de estudos, né? São 10 anos de estudos, leituras, né? Eu tenho um livro mais ou menos assim, ó, de aprendizagem, de estudo, que eu não, até hoje eu não consegui ler esse livro todo, porque é imenso, né? Ele tenta abarcar todas as situações, embora eu não consiga. E aí eu estudei muito esse livro durante o tempo da faculdade, durante o tempo dos estudos para concursos, e aí eu tentei pegar e fazer essa síntese no manual. Então, por isso que eu sempre falo, porque essa live aqui eu estou fazendo é, mais ou menos um roteiro do que tem no manual. E aí, eu vou responder algumas perguntas aqui que me fizeram no privado em relação ao manual, em relação aos estudos em si. Me perguntaram assim, se serve para qualquer concurso. O manual serve para qualquer concurso.
Contudo, ele tá esse manual e-book 2, que vai ter várias versões, né? Vai ter a versão para soldado. Eu vou tentar chamar alguns colegas do CFO-BM para fazer um edital focado no CFO-BM, mas lá no e-book você já consegue pegar 90% do e-book, porque 10% é o edital verticalizado, que é personalizado para cada concurso. 90% desse e-book e aplicar em qualquer concurso. Qualquer concurso você pega esse manual aí e aplica as técnicas que eu ensino nele para qualquer concurso. Respondendo essa pergunta, se serve para qualquer concurso? Sim. Basta você pegar o manual e utilizar o passo a passo dele, personalizando conforme as suas necessidades. Perguntava aqui um colega que está estudando para o CFO se tem dicas específicas do CFO. Tem. Esse manual, como ele é específico para o CFO, ele tem muitas dicas específicas para o CFO. Por exemplo, ele tem links dos assuntos, de onde eu tirei os assuntos de ciências humanas. Ele tem um passo a passo de como você estudar redação, um passo a passo de como você estudar inglês, um passo a passo de como você estudar ciências humanas. Em redação, ele tem como você fazer uma análise do ponto gramatical da redação, de como fazer uma análise do ponto conteudista da redação. Além disso, dentro do manual aqui, eu coloquei bônus, né? 3 bônus, que são bônus que vão estar disponíveis pelo preço promocional e vão estar disponíveis ainda nessa questão do lançamento, que é o controle de questões, o controle de redação e o controle de estudos. Esses 3 pontos são essenciais para que você não se perca durante a sua preparação. Não adianta você fazer questões, não adianta você estudar, você fazer o que eu falei antes, se você não conseguir saber onde você está, você não conseguir medir, ter uma métrica do seu desempenho nas questões, você saber onde é que você está errando mais. Não tem como você estudar dessa forma, porque você vai acabar no final, quando chegar no momento de você refazer o seu ciclo de estudos, que aí você já vai ter uma experiência maior e você vai pegar aquilo, não, ó, nessa disciplina aqui, eu tô com dificuldade de responder questão. Então significa que nessa disciplina aqui você tem que estudar um pouco mais. Então você vai pegar esse estudo e vai priorizar aquela matéria. Então, se você não tem um meio, de conseguir contar, fazer uma métrica, medir o seu desempenho assim em redação, se você não tem um meio, se você não sabe pontuar quais são os seus principais erros na redação, porque em redação os principais erros eles se repetem. O corretor vai falar daquele erro, você vai estudar aquele erro, na redação seguinte que o corretor falar, você vai acertar, e quando você passar um tempo, você vai errar de novo, até você se corrigir, e aquele erro não errar mais, se tornar algo comum no seu dia a dia. Aquele acerto vai se tornar algo comum no seu dia a dia. Além disso, tem uma parte no finalzinho do manual que eu boto lá algumas dicas de como você se manter focado no dia a dia, estudando independente de circunstâncias negativas, e de como você se manter focado por mais tempo. Enfim, eu vou abrir agora para as perguntas. A galera estava fazendo perguntas aqui, vou ativar os comentários aqui. E aí, eu espero que vocês mandem algumas perguntas aí, bem legais. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Eu não sei quanto tempo nós temos de live aí. Deve estar mais ou menos 1 hora de relógio, né? De live. E aí eu estou aberto aí às perguntas de vocês aí. Por gentileza aí, quem se sintam à vontade para fazer perguntas. 8h54. Foi até rápido, 54 minutos de live. Foi tranquilo. Pronto. Como é a minha rotina de estudos? Vou deixar salva assim, viu, Taline? Vou tentar deixar salva, porque as 3 últimas lives eu tentei e não consegui. Incrível
Isso me ensinou. Teve um brother que veio, se disponibilizou, veio no meu privado, me ensinou, me mandou um link. Eu tentei salvar, tentei salvar e não consegui. Darlan, para encontrar o e-book, você clica lá no link do perfil do Instagram, desse Instagram aí. Você clica no link e vai ter lá manual do CFOPM. Você clica lá e aí já vai ter todas as explicações. Deixa eu responder aqui as questões, senão eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Como era a sua rotina de estudos no ano passado, Rodrigues? A minha rotina de estudos do ano passado, que foi o ano do concurso, 2019, foi uma rotina de afunilação. Eu falei para um colega, um colega que me pediu uma dúvida, se o e-book servia para quem já estava avançado nos estudos pelo CFO. Serve, porque o e-book vai fazer você afunilar. O que é você afunilar? É você ter ciência do que mais cai, é você começar a focar naquilo que mais cai, é você começar a martelar na sua mente expressões que a banca cobra. Então, é você dar ênfase naquelas disciplinas que você tem dificuldade. Aí eu afunilei os meus estudos. O que é que eu fiz? Fui pegar um curso de português específico, lá o curso Gabarito da professora Vanessa aqui em Salvador, que é considerada a especialista, né, em relação ao CFO, Bahia, PMBA. Eu fiz essa funilação. Redação também, eu fui para ela, fiz essa funilação de estudos. Então, a rotina de estudos em 2019, que foi o ano do concurso, foi uma rotina de estudo de afunilação. A Thaline perguntou se vai ficar disponível. Como eu falei, eu vou tentar ficar disponível. O nível da prova de português no último CFO. O nível da prova de português, realmente, o nível da prova de português foi alto, muito alto. Eu acertei 12 questões, era para acertar 14, só que a banca foi muito controversa em alguns pontos. Mas foi difícil, velho. Foi difícil. Veio pesada, veio com algumas expressões novas, embora o NEB e o Consultec tenham padrões parecidos, muito parecidos, inclusive, mas veio uma prova difícil. Onde encontrar o e-book, eu já falei, clica no link lá do perfil e segue o passo a passo. Você estudar quantas horas de estudo em matérias por dia? Irmão, depende. Quem é aqui? Ian, né? Ian perguntou. Depende muito. Depende do momento de estudos. Por exemplo, 2019. Início de 2019, eu estudava 4 horas de relógio por dia. Depois eu passei a estudar 6 horas de relógio, conforme eu fui ficando confortável. Passei a estudar. Quando chegou bem próximo do edital, eu dei um pauzinho, acelerei, estudei horas, mais horas, otimizei mais os estudos. Agora, quando chegou bem próximo do edital ali, um mês, eu comecei a reduzir, comecei a pegar o que era mais importante, comecei a dar mais foco em questões. Então, gira muito em torno não existe uma fórmula de bolo. Vai girar em torno do que você acha que você tem necessidade. Mas que eu observo, que eu acho assim, um meio termo, é você estudar 4 horas de relógio por dia. Se você não der, você estuda 2. Se tiver dias que der para você estudar 6, você estuda 6 horas. Sendo que, contanto que você esteja estudando com qualidade, por exemplo, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde e 2 horas da noite. Eu já fiz isso. Já estudei 4 horas de manhã, que é o horário que eu mais rendo, 2 horas da tarde, 6 horas de relógio. Entendeu? Mas nunca consegui estudar muito à noite, horas à noite, porque geralmente é um horário que eu estava muito cansado, já tinha feito outras atividades. Gonçalo